Fala pessoal, beleza? Revisando então aqui hoje movimentos verticais, né, que incluem queda livre e lançamento vertical. Depois revisaremos também lançamento horizontal e por fim o oblíquo, todos tendo um entendimento um pouco diferente do padrão, né, da cinemática. Mas vamos lá. Sobre a queda livre, né, é a situação na qual tu solta um objeto onde ele cai a partir da velocidade zero. Então a gente já sabe aqui na queda livre que a velocidade inicial vai ser zero aqui, né? E ele vai cair com uma certa altura, mas sempre sujeito à ação da gravidade. Lembrando que a gravidade é uma aceleração, e essa aceleração a gente pode usar, a maioria das questões a gente usa como sendo 10, porém nas fórmulas nós usamos geralmente negativo. Por que negativo? Porque tudo que aponta para baixo ou para a esquerda tem sentido negativo na física, tem sinal negativo, né? Então as questões vão te dar assim, a aceleração da gravidade é 10, mas na fórmula tu tem que usar como sendo menos 10, tá? Com algumas exceções, algumas formas até dá para usar positivo. Então o objeto vai caindo a partir do repouso, né? Vai atingir uma certa altura final aqui, que a gente pode dizer como sendo zero, sendo que ele partiu de uma altura inicial, que vai ser um valor, 15 metros, 20 metros, não sei, né? E no final ele vai atingir o chão com uma certa velocidade lá no fim. Quanto à fórmula, gente, continuamos usando as três principais formas do MRUV ou MUV, né? A equação horária da velocidade, a primeira mais curta, a da posição, aquela do t² sobre 2, e Torricelli, que é aquela que não tem tempo. A gente continua usando ela, só que, como eu falei ali, como a aceleração, né, é a da gravidade, então a gente não usa a gente usa G, porque a gente conhece, é menos 10, né? E como a velocidade aqui é zero, no lugar do V0, que é a velocidade inicial, a gente põe zero, aí fica 0 mais GT, o 0 mais não precisa colocar. Então, essa aqui, gente, não é uma nova fórmula. Tá? Eu vejo muitas vezes os alunos assustados, né, que, nossa, tem tantas fórmulas aqui no lançamento. Na verdade, não, são as mesmas fórmulas, só que aplicado o conhecimento, né, de que, por exemplo, a aceleração é a da gravidade, então se torna G, e a velocidade inicial, neste caso, né, estamos tratando de queda livre, então, neste caso, a velocidade inicial é zero. Se não fosse zero, a gente deixaria o V0 lá representando a velocidade inicial, né? Mas então não é uma nova fórmula, é só uma maneira de aplicar as três fórmulas conhecidas. Eu inclusive sugiro sempre, né, trabalhar com essas três, só aplicando as diferenças. Essa aqui, por exemplo, né, como eu já falei, a velocidade inicial é zero, cai fora, né? A gente tem ainda ali o H final, que na queda livre é zero, é o chão, e o inicial que vai ser a altura. Por isso que a gente pode usar essa formulazinha aqui diferente, né? Que vai te dar a altura do corpo somente com o tempo. Lembrando, estamos falando de queda livre, tá? Deixar ela aqui maiorzinha. Então, essa forma aqui ela vai te dar a altura que o corpo cai, a altura H, de acordo com o tempo. Claro que tu também pode ter o tempo e descobrir a altura, né? Por exemplo, levou 3 segundos para cair. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes g, que é 10, dá 90. 90 dividido por 2 dá 45. Então, se levou 3 segundos para cair, é porque ele foi solto de uma altura de 45 metros, né? Essa forma que ela dá uma simplificada na vida, tá? Por fim, tem Torricelli, né? De novo, a gente só troca o S por H, o A por G, mas é a mesma forma, continua sendo Torricelli, tá? Depois, gente, temos o lançamento vertical. Dessa vez, ele tem uma velocidade inicial, tá? Uma velocidade inicial ali que vai variar conforme a questão, né? Nesse primeiro caso aqui, ó, mexendo em tudo aqui, ó. Nesse caso aqui, ele foi disparado para baixo, então ele começa lá em cima com uma velocidade inicial negativa, que vai ficar cada vez mais negativa lá embaixo. Conforme o tempo passa, essa velocidade se reduz 10. Então, depois de 1 segundo, vai ser menos 20. Depois de outro segundo, vai ser menos 30. Se bater no chão depois de 4 segundos, ele vai bater no chão com velocidade de menos 50. Porque a cada segundo diminui 10 e já começou com menos 10. Então, vai ficar, né, menos 40 por causa dos 4 segundos. Com esse menos 10, dá menos 50 lá no fim. Tá? Então, esse caso aqui, onde ele é disparado para baixo, né? A única diferença da queda livre é que tem velocidade inicial. A única é que tem velocidade inicial. A gravidade continua tudo igual, sendo 10 para baixo, etc. Quando eu lanço daí para cima, o que acontece? Ele vai subir cada vez mais lento, né? Cada vez mais lento. Daí ele vai parar lá em cima por um breve instante, porque depois ele vai começar a cair de novo cada vez mais rápido. Então a gente tem aqui nesse exemplo, eu botei uma velocidade inicial de mais 20.
a cada segundo vai reduzir 10. Então, depois de um segundo vai ser 10, depois de outro segundo vai ser 0. Aí, está no ponto mais alto. Porque lá no ponto mais alto, a velocidade dele é 0. Aí é uma observação, pessoal. Não é a velocidade final, nem velocidade inicial. Depende, porque é um movimento que subiu e desceu, né? Ó, ele subiu e depois desceu. Eu posso estudar, por exemplo, somente a subida. Se eu estudar somente a subida, nesse meu exemplo, a inicial é 20 e a final é 0. Porque eu estou estudando só até a subida e no final, lá em cima, a velocidade é 0. Agora, se eu estiver estudando a descida, vai ser a inicial sendo 0 e a final sendo menos 20. Por que menos 20, né? Lembrem das nossas 3 observações. Uma delas é que na altura máxima a velocidade é 0, já comentei. Outra delas é que as velocidades, né, são iguais na subida e na descida, em mesmas alturas, cuidado que é em mesmas alturas, só que com o sinal trocado. Então, se no chão ele começa para cima com 20, depois de subir e descer, ele está para baixo com menos 20. Se aqui no meio ele estava com uma velocidade, sei lá, subindo de 8 positivo, quando ele atingir o mesmo ponto, ele vai estar com a velocidade de menos 8, né? Negativo, porque vai ser para baixo. Então, na subida e na descida são iguais, em mesmas alturas, só que com o sinal trocado, né? Tem essa questão porque para baixo é negativo, tá? Última observação que é sempre importante saber, o tempo de subida é igual de descida. Então, nesse meu exemplo, né, ele leva 2 segundos para subir. Por quê? Porque 20, depois de um segundo, se torna 10, depois de 8 segundos, se torna 0. Então, quer dizer que lá em cima, no 0, né, velocidade 0, levou 2 segundos para subir. Quer dizer, então, que ele ficou 4 segundos voando, porque se leva 2 para subir, leva 2 para descer, né? Então, esses conhecimentos são sempre muito úteis na hora de resolver. Quanto a fórmulas, mesma história, pessoal. As mesmas 3 fórmulas, só que agora a gente tem uma velocidade inicial, então ela não é 0 e ela não cai fora, ela fica, ó, tem uma velocidade inicial. A aceleração continua sendo g, então tudo meio que igual, né? A primeira equação da velocidade, a segunda equação da posição ou da altura, né? E a terceira equação, a da Torricelli, ou de Torricelli, que é aquela que não tem tempo. Como é que eu sei quando usar? Bom, sempre depende do que tu tem no enunciado e do que tu quer. Se tu pergunta lá no enunciado o tempo, ele quer saber o tempo, tu não vai usar Torricelli, porque o Torricelli não te dá o t, né? Tu tem que usar uma dessas duas para ter o t. Ah, como é que eu sei qual eu vou usar? Bom, se tu por acaso tiver velocidade inicial e tiver velocidade final, tu pode usar essa primeira, né? Porque o g é sempre menos 10. Então, tu vai ter o v, vai ter o v0, vai ter o g. Então, tem tudo. Só lembrando, né? Como no meu exemplo, ó, aqui ele começou com 20, então a gente também tem a velocidade final. Esse é o ponto, lembra? Mesmas alturas, mesmas velocidades. Só que se está subindo é para cima, mais. Se está descendo para baixo, menos, né? Então, nesse meu exemplo, a inicial é 20 e a final aqui é menos 20. Por quê? Porque mesmas alturas, mesmas velocidades, só que está para baixo é menos. Então, esse é o ponto, né? Eu posso ter dados, entre aspas, ocultos, né? Não seria oculto porque tem que saber, tá? Tem que saber essas 3 observações fundamentais do lançamento vertical, beleza, gente? Então, né, formas é isso, a mesma coisa, as mesmas 3 formas, então não é forma nova. Tu pode, como eu já falei, memorizar essas 3 e aplicar em cada situação. Ah, mas é queda livre, senhor. Tá, beleza, então, ó, esse V0, a velocidade inicial, é nula, tu corta fora, não precisa dele. E a aceleração é a da gravidade, é o menos 10, né? Então, é a mesma forma, só os numerozinhos podem mudar de acordo com a situação, né? Gente, aí resolvendo uns exemplos, tá? A questão da URGS. Objeto é lançado do chão para cima. Deixa eu botar aqui desenhar, né? Então ele é lançado do chão para cima com uma velocidade que eu não sei. Mas ele atinge uma altura lá de 7,2 metros, né? Então aquela história, ó, a posição inicial é 0, a posição final ou altura final é 7,2, né? Ele quer o modo da velocidade, ele quer essa velocidade aqui inicial com que ele foi lançado. Lembrando, gente, quanto é que é a velocidade lá em cima? 0. Então, a gente tem o V0 e o V, né? A gente tem não, né? A gente quer, a gente está trabalhando com, estamos trabalhando com V0 e o V final, que é 0, sendo que a nossa altura é de 7,2, né? A gente quer a velocidade justamente inicial. Então, por exemplo, poderíamos usar, deixa eu mudar aqui, poderíamos usar esta, olha, essa usa t, né? Essa usa t.
eu não tenho tempo ali, não deu tempo, então até daria para pensar em descobrir, mas não é a melhor forma, né? Tipo, eu poderia de repente descobrir o tempo com essa, mas não é o nosso ponto, né? Então, de repente, a gente pode usar a Torricelli, porque eu tenho a altura, tenho a gravidade, quero a velocidade inicial e tenho a velocidade final, que é zero, então de repente eu posso usar a Torricelli. Essa aqui no caso seria melhor. Por quê? Por causa dos dados que nós temos, né? Então eu vou botar substituindo, tá, gente? Direto ao ponto, ó. A velocidade final lá em cima é zero, 0 ao quadrado é zero. A velocidade inicial eu não sei, mais 2 vezes a gravidade, que é menos 10, vezes a variação de altura, né? Foi do 0 ao 7.2, então 7.2, tá? Resolvendo aqui, né? Dá para resolver ali o 7.2 vezes 10, dá, no caso, 72 negativo. E 72 negativo vezes 2, né, vai dar 144 negativo. Então, fica 0 igual vezes 0 ao quadrado menos 144, que é 2 vezes menos 10 vezes 7.2. Tem que cuidar na matemática aqui, né? Tem que cuidar, não pode errar na matemática, tipo, aplicar toda a fórmula, saber a situação, identificar qual que é, né? E aí chegar lá e viajar, botar aqui outro valor. Esse menos passa para o outro lado, fica 144 a igual v0 ao quadrado, que daí eu tiro a raiz, né? Raiz de 144 é a nossa velocidade inicial, que vale 12. Raiz de 144 é 12, então a resposta certa é a letra D. Beleza? Seguindo aqui, né? Um outro exemplozinho conceitual, também da URGS, ó. Sobre o movimento do objeto, tem um certo objeto ali. Durante a subida, os vetores velocidade e aceleração têm sentidos opostos, né? A aceleração é sempre para baixo, gente. É a aceleração da gravidade. Sempre nós temos. É a da gravidade, vale menos 10, né? Durante a subida, a velocidade é para cima. Então, sim, tem sentidos opostos, tá certo. No ponto mais alto, na 2... os vetores velocidade e aceleração são nulos. A aceleração não é nulo. Como é que a aceleração é nula? Sempre tem a da gravidade. Então, a 2 está falsa, né? Somente a velocidade no ponto mais alto que é nula, tá? Durante a descida, daí os vetores velocidade e aceleração têm mesmo sentido, sim, porque daí a velocidade vai ser para baixo, a aceleração também é sempre para baixo. Então, 1 e 3 aqui estão certas. Letra D, né? Conceitual sobre queda livre e lançamento vertical também. Sobre lançamento horizontal, pessoal, o que acontece, né? Tá aqui a figurinha do lançamento horizontal, é literalmente quando eu lanço de uma altura horizontalmente. O que acontece é que eu vou ter essa velocidade aqui, ó, tá vendo esse V, que é a velocidade da bolinha, ela vai mudando, ela vai inclinando conforme ela vai caindo, então essa velocidade V aqui, ela vai mudando. A gente não consegue trabalhar com essa velocidade V, então a gente desmonta ela numa velocidade aqui que a gente chama de Vx, né? E uma aqui que a gente chama de Vy, tá? Qual que é o ponto aqui? Esse movimento, né, como a gente viu, ele é estudado separadamente. Ele acontece ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele está caindo, ao mesmo tempo que ele vai descendo, ele também vai indo para frente. Então, acaba que ele faz aquela curva. Ele cai e vai para frente. Então, eu tenho um movimento de queda livre, que é vertical para baixo, ao mesmo tempo que tem um movimento uniforme, né, que é na horizontal, tá? Então, a gente estuda esse lançamento horizontal com partes, né, por partes. A gente não consegue estudar ele ao mesmo tempo, a gente estuda por partes. A gente tem um movimento de queda livre ao mesmo tempo do movimento uniforme, tá? Esse é o ponto. E o tempo desses dois movimentos é igual. Ao mesmo tempo que ele está indo para frente, ele também está descendo. Então, se ele leva 3 segundos para bater no chão, ele está 3 segundos andando para frente, tá? Então, é assim que vai funcionar. E aí, por causa disso, ó, a gente tem essas formulazinhas, né? No movimento uniforme, a mesma velha fórmula do movimento uniforme, a gente chama esse ΔS de alcance aqui, tá? É quanto que ele vai alcançar. Pode chamar de distância também, pode chamar de outras coisas, né? Mas geralmente é que como as questões vão perguntar quanto é o alcance, então eu já falo, ó, esse é o alcance. As questões não vão perguntar quanto que é D, quanto que é a distância. Tem, né? Tem, mas é mais raro. Então, eu costumo chamar de alcance horizontal no caso. Horizontal, não é vertical. E esse alcance é calculado fazendo aqui o Vx vezes o tempo. Vx aqui, pessoal, é a velocidade de lançamento da bolinha. Esta velocidade aqui, ó, é o Vx,
Tá? Esse é o ponto. Essa velocidade é o Vx e ela não vai mudar. Sempre vai ter esse valor de Vx que é igual porque é movimento uniforme, não tem aceleração na horizontal. Só tem aceleração na vertical, que é a gravidade. Está aqui, ó. Né? Então, na horizontal não tem aceleração, portanto essa velocidade fica sempre igual. Se a questão fala assim, um corpo foi lançado horizontalmente com velocidade de 10, então 10 é o Vx, 10 é o Vx. Né? O que acontece é que esse tempo aqui que ele está indo para frente é o mesmo tempo que ele está caindo no movimento de queda livre. Então eu posso descobrir o tempo com esta ou com esta forma, né? Com qualquer uma dessas. Deixa eu só tirar esse negócio aqui que está atrapalhando. Tirar isso aqui. Ó, com essas duas formas, qualquer uma dessas duas fórmulas, né? Tu pode encontrar o tempo. Aí vai depender do que tu tem, tá? Se tu tem uma altura, tu pode usar a segunda, se tem velocidade, pode usar a primeira. Sempre vai depender do que tu tem. E adivinha, né, pessoal? Essas fórmulas são as mesmas do movimento de queda livre, exatamente as mesmas. Se eu for voltar lá para o slide, ó, o movimento de queda livre está aqui, ó. São as mesmas. Ah, Sor, mas tem um VY ali e tal, né? Pois é, olha só, gente. Deixa eu voltar aqui. Lançamento horizontal. Por que tem VY? Porque tem VX, é preciso diferenciar. VY é movimento na vertical, né? E o VX aqui é na horizontal. Então tem que tomar esse cuidado, né? Na horizontal é assim e na vertical é assim. Tá? Então, como para não chamar a mesma coisa de V e aí tu não saber qual que é a horizontal e tal, a gente costuma representar assim. VY é movimentos na vertical e VX movimentos na horizontal. Tá? E esses tempos são iguais, né? Esse tempo aqui é igual daqui, então tu pode descobrir o tempo de um para botar no outro, certo? Vamos resolver um exemplozinho aqui, questão bem clássica, ó. Ela é lançada com velocidade horizontal de 2,5 metros por segundo, então, tá, beleza, o corpo vai fazer tipo assim, e esta velocidade aqui, no início, né, o nosso Vx, ele é 2,5 metros por segundo, tá? A esmagadora maioria das questões já estão nas unidades corretas, porque já é um assunto meio complicadinho, né? Então as questões não complicam ainda mais botando centímetro, botando quilômetro por hora. Claro que tem questão que faz isso, mas é mais incomum, tá? É mais incomum. Geralmente tá já bonitinho, metro, com metro por segundo, com segundo. Esse é o mais padrão. Mas então ele lança horizontalmente. Ele alcança o solo a 5 metros da base. Então, tipo, aqui é a base do negócio. O alcance, então, vai ser de 5 metros, né? A gente tem o nosso alcance, estamos chamando o alcance de delta S. Tá? O meu S ficou meio parecido, né? Vou até arrumar aqui o nosso 5 para deixar mais diferenciado. Tá? Ficou meio igual ainda, né? Mas enfim, delta S é 5 metros. Despreza o efeito da resistência do ar, como todas as questões sempre falam. Ele quer a altura do edifício, ele quer esse H aqui. Qual que é a ideia, pessoal? Para o H, a gente precisa do tempo, né? Eu poderia usar, por exemplo, a formulazinha roxa aqui, ó, no canto H igual GT quadrado por 2. Por que eu posso usar? Porque lançamento horizontal é queda livre, né? Eu tenho um movimento de queda livre junto. E queda livre eu posso usar aquela forma, do H. Só que eu não tenho tempo, então o meu objetivo é encontrar o tempo dessa história. O tempo, pessoal, eu posso usar aquela forma do ΔS igual Vx vezes t, porque eu tenho tudo isso, né? O ΔS é 5, o nosso Vx é 2,5, então tu passa dividindo 5 por 2,5, né? 5 por 2,5, isso dá 2, pessoal. 2,5 cabe 2 vezes, então quer dizer que o tempo é 2. Então tu vem para a forma do H, né? Que é g vezes t quadrado sobre 2, e o g tu sempre tem, a questão dá também ali. Então acaba sendo que H vai ser, aqui é uma das formas que o g pode ser positivo, porque não vai fazer diferença, não vai somar com nada, subtrair com nada, então tanto faz. O tempo é 2, dá 4 aqui ao quadrado, né? Dividido por 2, vai acabar dando 20 metros. Então, 20 metros é a altura deste edifício. Ou seja, geralmente a gente faz por partes, a gente cata o tempo numa equação para voltar aqui para outra. Tá? O lançamento horizontal funciona assim. O oblíquo é muito parecido. O oblíquo, pessoal, ele é um lançamento que é do chão, geralmente, tá? Mas, deixa eu botar aqui meu mouse, né? Do chão, geralmente. Mas ele vai subir indo para frente e depois vai descer, tá? Também indo para frente. Ele está sempre andando para frente, só que primeiro ele sobe, depois ele desce, né? Então, esse movimento aqui é uma composição de movimentos parecido com o horizontal. Mas primeiro eu vou falar dessas velocidades todas, né? O V aqui azulzinho é a velocidade dele,
Quando a questão pede a velocidade dele, ele vai querer esse v, tá? A não ser que ela peça, por exemplo, a velocidade lá no ponto mais alto, aí é só Vx. Eu vou explicar depois os detalhes de porquê, tá? Primeiro, trabalhando essa história do Vx e do Vy, né? Como eu já expliquei, a gente tem a velocidade v e a gente não trabalha com essa v, a gente trabalha com a Vx só na horizontal ou com a Vy só na vertical. Se eu passar esse Vy aqui, pessoal, para cá, ó, formou um triângulo retângulo. E aí, então, eu posso relacionar com Pitágoras. Se eu quiser descobrir o v, por exemplo, eu posso fazer Pitágoras, né? O v acaba sendo a hipotenusa, então vai ser Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado, tira a raiz desse negócio. Claro que eu posso, de repente, ter o v e ter o Vy e isolar o Vx, também dá, passa para o outro lado, enfim, aí vira matemática, né? Tu pode, tendo duas dela, tu encontra a terceira, certo? Então, essa é uma das relações. A nova relação seria essa aqui do lado, ó, pessoal. Mesma coisa, tem v, Vx e Vy com um certo ângulo. Tem um ângulozinho aqui, ó, né? Tem um ângulozinho em relação a v e Vx. Vx vai ser v vezes o cosseno daquele ângulo. Já o Vy vai ser v vezes o seno daquele ângulo. Eu vou dar um exemplo, tá? Geralmente o pessoal se confunde muito nessa parte. Primeiro, pessoal, as questões geralmente vão te dar quanto é o seno ou o cosseno daquele ângulo. Se não te dá, geralmente a gente está trabalhando com esses ângulos aqui, 30, 45 e 60. Então, por exemplificar, vamos supor que no dado do texto, tu tem um ângulo θ de 30 graus, tá? Tu tem a velocidade, vamos botar aqui 10 metros por segundo, só para facilitar. Por algum motivo tu quer ver y, daqui a pouco tu quer calcular a altura que ele atinge, tu quer calcular o tempo que leva para subir ou para descer, então tu está trabalhando na vertical, né? Tu quer o Vy. Vy, então, vai ser o v, que é 10, vezes o seno do ângulo. No caso, é seno de 30. E tu vem para cá, ó, 30 graus, seno, o seno de 30 é 1 sobre 2. Então, fica 1 sobre 2. E acaba que daí Vy, né, vai dar 5, tá? 5 metros por segundo. Esse é o nosso Vy. Se eu estou trabalhando daí no início, tipo aqui, ó, né, nessa bolinha vermelha, aí no caso esse Vy é o Vy inicial, né? Aí vai depender do ponto. Ah, eu estou trabalhando aqui só, eu estou trabalhando aqui no meio. Tá, então não é o inicial, seria no meio do caminho. Tudo vai depender do que tu tem de contexto. Tu pode escolher qual movimento pegar. Ah, só eu quero pegar aqui ó, do ponto do meio até o final, só isso aqui. Beleza? Então esse é o inicial e o outro é o final, né? Então vai variar, tá? Ah, mas eu quero pegar todo, né? Eu quero pegar todo o movimento aqui. Tá, beleza. Então esse é o inicial e aquele lá é o final. Então tudo vai variar igual os outros movimentos que eu comentei ali, certo? Bom, como é que eu trabalho com o lançamento oblíquo, então? Parecido com o horizontal, ó. É a composição de dois movimentos. Só que dessa vez na vertical para cima, tu tem o lançamento vertical. E na horizontal continua igual, o objeto vai sempre andando para frente, com velocidade uniforme, então continua sendo a mesma história, né? A gente estuda por partes, tá? As formas também, pessoal, basicamente as mesmas, só que como não é queda livre, vai ter uma velocidade inicial, né? Não é mais queda livre, até acabei trocando aqui, não é MQL, é LV de lançamento vertical, tá? Então, o alcance é a mesma história de antes, né? Eu vou calcular ali com Vx, o alcance está aqui, tá? Mesma história de antes. E na vertical, as mesmas formas do lançamento vertical, que acabam sendo as mesmas formas originais, aquela velha história. Equação da velocidade, equação da posição ou da altura, e o Torricelli aqui, tudo igual, ó. A velocidade final ao quadrado, a inicial ao quadrado, 2 vezes a aceleração, que é o g, vezes a distância que ele andou, que é a altura. Tá? Só muda que tem o y. Por que tem o y? Para não confundir, para não pegar e misturar com esse v aqui, não misturar com o v que está aqui, por exemplo, esse vzinho aqui, esse vzinho, para não misturar as coisas, né? Então, por isso que tem esse vy, mas é as mesmas três formas ali, tá? Por fim, pessoal, algumas observações. Vou voltar um pouquinho aqui, ó. Lembra daquelas 3 observações de o tempo de subida e o grau de descida? Tudo continua válido, porque a gente estuda isso daqui também como
no movimento vertical, né, como lançamento vertical. Então, o tempo para subir é o tempo para descer. Na altura máxima, a velocidade vertical em y é 0, já está aqui, né? E em mesmas alturas, mesmas velocidades. Então, tipo, nesse ponto 2, tá vendo? Ponto 2. Supor que esse VY é 15. Então, esse aqui, né, na mesma altura, tá vendo? Esse ponto 4, o VY vai ter que ser menos 15. Quer dizer, mesma coisa, só que é negativo porque é para baixo. Indo para a última questão aqui, então, a gente tem que um projeto é lançado obliquamente, né, a partir do solo, com uma velocidade que forma um ângulo alfa, então a gente não tem esse ângulo, mas atinge uma certa altura máxima de 8,45. No ponto mais alto, a velocidade é 9, velocidade V. Ele não fala velocidade horizontal nem, nem velocidade vertical, né? E ele quer o alcance horizontal. O que acontece? Alcance é dado por essa fórmula, né? ΔS igual Vx vezes t. O Vx, a princípio, a gente não teria, só que qual que é o truque aqui, digamos? Como a velocidade no ponto mais alto é apenas Vx, né? Porque nós não temos Vy lá no ponto mais alto, ó. A gente não tem Vy lá no ponto mais alto, então a velocidade que ele fala sendo de 9 é o nosso Vx. Então, ΔS já vai ser 9 vezes o tempo de voo, né? Então, ele é lançado com uma velocidade, ele faz um movimento tipo assim, lá no ponto mais alto a velocidade é 9, e ele atinge essa altura. O tempo de voo a gente pode pegar a partir dessa altura aí, porque o tempo que leva para subir é o tempo que leva para descer também, né? A gente não tem muitos dados assim de velocidade inicial para poder fazer de outras maneiras, então a gente pode fazer o seguinte, eu pego o movimento desse pedaço aqui, tá? Dessa parte. Então, ele começa com uma velocidade em y, né? Estou falando de movimento na vertical. Ele começa com uma velocidade em y de 0, atinge uma final que eu não sei, mas eu sei que a altura ali é de 8,45. Assim, eu posso aplicar vamos para as fórmulas, né? A gente tem as fórmulas aqui, ó. Qual delas que vai me permitir calcular isso? No caso, seria essa daqui, porque eu quero um tempo, né? E tenho a velocidade inicial ali, né, que é 0. Esse termo, inclusive, ó, esse V0y aqui vai ficar 0. Tá? Então, eu posso usar essa fórmula. Ó, vou deixar aqui, né? Vou deixar aqui assim. Tá? E aí, bora para a conta, né? O H final seria o chão, é 0. O inicial é 8,45, né? Eu vou botar ali mais 0 vezes t, vai acabar zerando tudo, menos 10 t ao quadrado sobre 2, tá? Vai ficar o quê? Eu vou passar o 0 vezes t, ele vai cair, né? Vou passar o 8,45 para o outro lado, fica menos 8,45 igual menos 10 t quadrado sobre 2. Eu sugiro não dividir o 10 por 2 ainda, porque o 2 eu passo para o outro lado, né? Então, o 2 vai ficar, 8,45 vai ficar dobrado, vai ficar menos 16,9, e aí sim passa o menos 10 dividindo, né? Isso aqui que é o t ao quadrado. Isso aqui vai ficar, então, mais 1,69, sendo o nosso t ao quadrado. E aí, resolvendo a raiz, né? A raiz de, se fosse 169, seria 13. Como é 1,69, o t fica sendo 1,3, bota o zerinho. Então, o tempo que levou nesse movimento é de 1,3. Aí tem que ter um certo cuidado, porque esse é o tempo só da metade até o final, né? O tempo de voo total seria 2,6. Então, tem que colocar aqui 2,6 e fazendo essa conta da letra D, que é, opa, vamos arrumar aqui, 23,4, né? Letra D, certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado esse vídeo, espero que tenha deixado mais claro as coisas, né? Mas, obrigado pela atenção e até a próxima.